Olá, tudo bem com vocês? Bom, como foi comentado no último vídeo, né? Esse aqui vai ser sobre dicas florais para crianças e adolescentes. No último vídeo a gente comentou um pouquinho a respeito sobre as diversas gerações, né? E sobre a evolução delas através do tempo. E só recapitulando um pouquinho, né? Trata-se de um estudo muito utilizado no marketing e tal, né, pelas empresas, e que divide as gerações, partindo ali do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 5 grupos distintos, que se inicia, né, por volta de 45, com a geração dos baby boomers, né, seguidas da geração X, Y e Z, e finalmente abarca os dias atuais, né, com a geração alfa, sendo essa uma geração, né, de avanços tecnológicos realmente muito grandes e de muitas facilidades, né, em vários aspectos, áreas da vida, mas que junto a tudo isso traz também alguns desafios importantes da gente olhar, né, na busca de soluções. E é baseado então, né, nesses desafios tão atuais que eu trago as dicas florais de hoje. Perceba, né, que tudo aquilo que a gente, de uma forma natural, por um fluxo da vida natural, não é obrigado a desenvolver, né? Por exemplo, com essas facilidades que temos hoje em dia, não desenvolvemos, por um lado, aquela força de resiliência, de resistência que outras gerações passadas tiveram que desenvolver, e de forma natural, porque era assim naquela época. De forma que hoje em dia eu diria que essa palavra esforço poderia facilmente ser substituída pela palavra dedicação, né? Porque esforço quando a gente pensa em esforço, nos leva a uma situação de forçar algo, de algo de repente chato, que não está ligado à nossa motivação de alma, de coração, de corpo, de mente, né? O que imediatamente nos leva a uma sensação de preguiça e de não querer pagar o preço que esse esforço exige de nós. Só que sem essa dedicação e sem essa atividade, né, diante de um sonho, diante de um potencial, diante de uma ideia, dificilmente isso vai sair da cabeça ou do papel e se tornar realidade na vida da gente. Então, para estar trabalhando esse tipo de situação, eu vou estar trazendo alguns florais que servem não só para adolescentes, eu digo adolescentes, né, porque criança tem muita energia e tal, e a energia dela tá voltada para brincar, para outras coisas, né, a não ser que ela esteja enfrentando uma doença ou algum outro problema mais sério, né. Mas esses florais que eu vou trazer aqui servem tanto para adolescentes como para adultos, né, porque tem adultos que também passam por isso. É até bem comum, né, nos dias atuais.
Lembrando que você pode utilizar esses florais de maneira individual, né? Caso você queira focar em algum problema que você já saiba ou perceba ou sinta, né? Que você quer usar exatamente aquela essência floral, mas também de forma composta, né? De forma que quando você for mandar fazer o seu floral, você pode estar pedindo para colocar até 6 essências diferentes, né? E aquela coisa sempre, né? Quanto menos, mais você foca, e quanto mais, mais energias, né? Mais estímulos vai ter ali. Então vamos para o primeiro floral, né? Desse grupo que eu separei aqui, que é o floral Gentian. Esse floral ele vai ajudar a recuperar, né, a motivação, a vivacidade para se fazer as coisas, né, a fé em si mesmo, no sentido de que ele trabalha uma questão mais ou menos assim de caminhar o caminho, sabe? Vai ajudar a pessoa a perceber o caminho da perseverança, né? Entre esse sonho lá na cabeça ou no papel, até que ele se torne realidade, né? O caminho dessa semente virar o brotinho, crescer, crescer, crescer e virar a árvore que dá frutos. Seria mais ou menos isso. Esse floral ele ajuda aquela pessoa que ela está sendo imatura nessa percepção, né? Que muitas vezes fica tão desanimado, desanimada com as frustrações da vida, com coisas que tenta, que gostaria de realizar e que não consegue, e tem uma certa imaturidade para lidar com essas frustrações, né? De perceber que as coisas elas não caem do céu, necessitam uma ação e uma atividade sua para aquilo se desenvolver. E no caso do jovem, né, que ainda não teve tantas oportunidades de repente passar por coisas e sofrer frustrações na vida, né, que é natural e com certeza virá porque faz parte da vida. Mesmo assim, você percebe uma certa tendência muitas vezes, né, de uma certa insegurança, de às vezes não nem tentar, de não ter esse ímpeto, né, de ir lá e realizar. Muitas vezes, se ele tiver um estímulo, ele vai, mas se ele não tiver, ele não vai. Então, esse floral, ele vai estar trabalhando basicamente essas coisas, né? Essa determinação, essa fé, né? Essa motivação, essa alegria de se descobrir no que gosta e ir atrás disso, né? De caminhar até a isso. O segundo floral dessa lista, que eu até coloquei ele depois de Gentian, porque ele casa muito bem com esse floral, né? Podem ser usados em conjunto, né? Se você sentir necessidade. É um floral que eu já trouxe aqui. Eu vou deixar o link aqui, onde eu comento sobre esse floral, caso você queira assistir, na descrição. Mas esse floral é o Harbin, que é o conhecido floral da preguiça. E por que ele é importante, né? Porque ele vai ajudar nesse dia a dia, desde que você acorda, a fazer seus afazeres com muito mais prazer, com muito mais alegria, né? As questões da procrastinação de coisas, né? E observe que às vezes a procrastinação é clara, mas muitas vezes, e muitos de nós sabem disso, né? Aquilo não tá tão claro, porque às vezes você faz muitas coisas no seu dia a dia, mas em algo específico que só você sabe, né, lá dentro, que aquilo é importante para você e que deveria ser feito e não está,
está aí um foco de procrastinação bem grande, bem importante da sua vida e que você precisa olhar e trabalhar, né? Então, Harbin, ele vai ajudar nesse sentido também. E levando em conta, né, que as últimas gerações muitas vezes são taxadas de serem mais preguiçosas, ou quererem tudo muito fácil sem perceber o caminho das coisas, né? Até essa conquista das coisas, justamente por todas essas questões que já foram relatadas tanto no último vídeo quanto anteriormente, né, nesse mesmo vídeo, e de repente, até por já vir com uma cabeça um tanto quanto diferente das gerações que antecederam eles, né? Acaba que toda essa junção de fatos acaba combinando nessa situação, aonde esse conjunto de fatores acaba por muitas vezes interferindo diretamente na autoestima, no alto valor, né? Na sensação de ser capaz ou não. Isso sem contar todas as outras questões relacionadas à educação, a reformulações que precisariam acontecer, né, e que provavelmente vão acontecer com o tempo, mas que por enquanto não é assim, e acabam sim por muitas vezes interferindo, né, naquilo que poderia ser a exposição de algo muito bom, né, que cada pessoa tem dentro de si, e que ao não conseguir fazer isso no mundo, torna-se com o tempo, né, um grande conflito interno, onde muitas vezes a pessoa pode acabar se voltando para aqueles pequenos prazeres que tanto existem no mundo tão facilmente hoje em dia, né, de se acessar, coisas que muitas vezes acabam por anestesiar, né, por distrair do verdadeiro motivo que deveria ser olhado, que passa muitas vezes, né, por essa desmotivação e essa falta de sentido na vida, né? Esse próximo floral ele vai ajudar a aterrar e direcionar todo o potencial de criatividade, né? Essa energia criativa dessa criança ou adolescente, direcionando tudo isso para um verdadeiro potencial de criação e de concretização na realidade, né? No cotidiano, na vida diária. Esse floral é o floral Clematis. Isso porque ele vai servir, né, para esse tipo de situação onde essa criança ou adolescente viva mais isolado no mundinho dele, que tenha realmente uma dificuldade com esse mundo mais palpável, mais físico. Você acaba percebendo uma dificuldade de um certo assentamento na própria vida, que traz então essa característica dessa falta de ancoramento, né, dessa falta de conexão com essa energia mais telúrica, mais firmada no material, na vida. Por outro lado, traz essa característica de uma facilidade em ser criativo, em ter ideias, né? De trabalhar com esse mundo lúdico e com esse mundo mais da imaginação artístico, da inventividade, ou seja lá qual for o campo que essa pessoa mais goste de atuar. Não deixar que esse potencial seja desperdiçado ou de repente por essa dificuldade mesmo de aterrar, ser direcionado ou invertido para coisas que não sejam legais. Nenhuma energia, né, ou qualidade, dom, que seja realmente daquela pessoa, não deve ser desperdiçada, né? Talvez o que precisa, né, é esse esforço
em canalizar isso de uma forma prática, né, expressiva, de acordo com o melhor daquela pessoa, de forma que aquilo seja útil tanto para ela quanto para a sociedade, né? E futuramente isso até possa se tornar um trabalho e potencializando ainda mais nessa fonte de motivação da vida dela. O fato é que se esse ser não encontra uma real motivação, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, o que acontece é que é muito mais fácil ela se alienar e ficar ali no mundinho das ideias, e que essas ideias também acabam por não se concretizar, né? E cada vez mais ela vai se colocando nisso, cada vez mais ela vai se desinteressando, né? Pela vida, pelo cotidiano, pelas coisas mais simples da vida. Esse também é um floral muito bom, né, para aquelas dificuldades de escola, de concentração, de foco, de atenção, de estar presente, né, e dessa forma também de aprendizado. Da mesma forma que o floral Chestnut Bud, que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, porque o próximo vídeo vai ser sobre esse floral, mas que também trabalha, né, na questão do aprendizado. Vamos então ao último floral dessa lista, que é o floral Mimulus. Bem, Mimulus é o floral conhecido como floral da coragem, né? Isso porque ele vai ajudar no sentido de trabalhar medos conhecidos, né? Medos que você saiba que tenha. De repente, uma timidez, né? Uma insegurança que é muito comum na infância, na adolescência, né? Esse medo de repente se expor e se mostrar como e como veio ao mundo a ser, né? Para ser, trazendo essa coragem, né? De ser quem se é, né? De repente perante aos amigos, perante a família, a sociedade em geral. Ajudando dessa forma, né, a desabrochar aquela sua parte interna, né, de repente ajudar a amenizar, né, aquele retraimento, aquela tensão constante que de repente essa pessoa jovem, criança, possa estar sentindo no seu dia a dia. Vai ajudar esse jovem que de repente é mais retraído a se soltar mais, né, a ter mais leveza na vida, no sentido de se permitir vivenciar as coisas, de conhecer e dessa forma facilitar, né, o seu caminhar pela vida. Eu vou estar deixando também um link aqui na descrição a respeito do floral Rescue, que é um floral muito utilizado para emergências, para situações sensíveis, né, na utilização dos florais de Bach. De forma que tanto você pode estar utilizando ele sozinho, ou em paralelo, né, com o floral escolhido, ou mesmo, digamos que você vai escolher um desses florais que eu coloquei aqui, né, de repente, sei lá, você fala, bom, vou fazer o floral Mimulus. Você pode, na hora que você for mandar manipular ela, né, pedir para colocar junto o Rescue, né, que já vai servir como uma espécie de sustentação, para que tudo corra da forma mais tranquila possível. E lembrando, né, que o floral ele não tem contraindicação, né, mas muitas vezes, à medida que estamos tomando um certo floral, né, emergem coisas que podem momentaneamente nos trazerem desconfortos, né, emocionais. Então, por esse modo que é sempre interessante ter esse floral, principalmente o emergencial, né? Tanto para esse caso, né, do que se trata esse vídeo, que são essas dicas florais,
como também para qualquer outra situação emergencial que possa surgir e que emergências surgem, né, e a gente não espera por elas. Ou mesmo, se você quiser ter uma segurança maior, né, como eu disse, mandar manipular junto com a essência, né, ou essências as quais você achou necessário, né, colocar junto a essência floral Rescue. Lembrando que nesse caso, né, de preferência colocar menos essências, né? Bem, eu já tinha terminado aqui essa primeira parte, né, da lista floral para crianças e adolescentes com floral Mimulus. Mas eu me lembrei de mais uma essência que eu acho que é fundamental aqui para esse papo que a gente está levando, que é a essência floral Wild Oat. Ela trabalha, né, a questão dos propósitos e dos direcionamentos em específico, para dar uma força, né, de decisão, de repente mais assertiva, para jovens em época de vestibular, ou que sente que tem muitas opções e não consegue se decidir, ajudando dessa forma, né, a diminuir esse desespero do não saber o que fazer, né, ou que caminhos seguir, que direção ir e tudo mais, né, trazendo esse foco e essa percepção maior, né, do seu próprio caminho. Bom, eu fico por aqui nesse vídeo, lembrando que ainda não acabaram as dicas florais, tá? Esse é um primeiro vídeo dessas dicas. No próximo vai ser um outro vídeo sobre as lições de repetições, que eu acho que tem tudo a ver se a gente juntar com esse vídeo aqui, com o que foi falado e tudo mais. E aí sim, depois desses dois, né, que vai ser o segundo vídeo sobre dicas florais para crianças e adolescentes, que eu ainda nem gravei. Mas nesse primeiro, né, foi muito voltado para essa questão que eu senti a respeito mesmo do direcionamento, dessa falta de foco, da falta de vontade, da falta de estímulo e às vezes de ímpeto interior para se seguir adiante, né? Para se viver aquilo que se deve ser vivido ao estar aqui. Que a gente vê, né, muito fortemente nos jovens, mas que um pai e uma mãe também podem observar, às vezes, no filho pequeno, né, com relação a esses medos, a esse isolamento que já faz parte da personalidade da criança, e tantas coisas mais que fazem parte desse universo, né? Lembrando, né, que esses vídeos eles são uma contribuição a partir das minhas experiências, dos meus estudos, mas que num mundo de 8 bilhões de habitantes, né, cada um sabe dos seus perrengues, das suas histórias, das suas dificuldades, né? Então, avalie tudo isso, né, com muita seriedade, com muita percepção, né, do que deve ser feito ou não, cada um sabe de si, né, na sua própria vida. Mas esses vídeos, né, têm essa função de complementar e de trazer novas informações, né, a respeito disso que faz parte da minha vida, que são as terapias, essas reflexões que eu faço e tudo mais que eu vou trazer aqui para vocês, mas de forma alguma elas vão de repente substituir um tratamento médico, né, uma intervenção mais intensiva ou como eu disse antes, né, cada um sabe de si e das suas situações, né, e existem situações que são realmente muito graves, né, e que juntamente com essas intervenções que já estejam ocorrendo ou que você possa buscar, né, a sua criança ou ao seu adolescente, as terapias vibracionais, as terapias florais, todo tipo de terapêutica nesse sentido pode
ajudarem muito, complementando, diminuindo estresses, né? Ajudando você mesmo como pai a lidar com essa situação, né? Mas jamais substituindo ou de alguma forma que não seja responsável ou que venha te trazer uma ilusão ou uma situação onde de repente se precisasse de uma intervenção mais séria, né? E não que as terapias florais não sejam sérias, são muito amadas e muito necessárias para os dias atuais, muito mesmo. Mas é sempre interessante se perguntar isso, né? Do que estamos realmente precisando nesse momento, né? Qual é a necessidade real, né? Qual é a seriedade desse caso? E dentro disso trazer, né, as decisões mais corretas, responsáveis, e elas vêm realmente, né, nesse momento planetário para que nos utilizemos delas da melhor forma possível e sejamos abençoados pelas suas energias vivas e divinas em prol dessa evolução e dessa melhoria na nossa qualidade de vida, na nossa qualidade como pessoas, humanidade e planeta. Até mais!